Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal O Recalcitrante. E o vídeo de hoje traremos um assunto interessante que está sendo veiculado aí nos últimos dias e acredito que vocês já ouviram falar nesses últimos dias aí. Trata-se a respeito do presente perigoso que o governo, em 2026, vai nos ofertar, né? Que é a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000. Isso, na realidade, nada mais é do que uma armadilha do governo para ludibriar a mim, a você, a todos nós. Isso é um cavalo de Troia. Por quê? Parece um presente, mas no fundo, é uma armadilha fiscal. Enquanto você comemora, o governo vai cavando e, pouco a pouco, minando a sua liberdade, retirando a sua liberdade. E nós vamos explicar e entender o porquê ao longo desse vídeo. Devemos entender o contexto da medida para a gente entender a surpresa desagradável que está por trás dessa medida. A medida da isenção de até R$ 5.000, aparentemente, traz um impacto de alívio financeiro para classes médias e baixas. Automaticamente, a pessoa que vê a notícia comemora: opa, não vou pagar mais imposto de renda, não ganho mais de R$ 5.000. Vai sobrar mais dinheiro no meu bolso para eu poder gastar. Que beleza! A primeira reação é essa. Porém, por trás disso, existem motivações políticas. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral. As eleições já estão começando a bater na porta e as manobras eleitoreiras já vão começar desde agora. Além do que, esse fato já era uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele prometeu isentar toda a faixa da população que ganha até R$ 5.000 do imposto de renda. E por trás disso daí está uma busca do aumento de popularidade do presidente Lula e do seu governo. E não passa mais do que uma medida rasa de populismo. E qual que é o segredo tenebroso por trás disso? Ele vai oferecer isenção para essa faixa de ganhos, porém não existe almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. O governo vai deixar de arrecadar bilhões de reais com essa medida. Então, na realidade, o pagamento desses bilhões serão transferidos de uma faixa da sociedade para outra. Que esse custo vai ser transferido para aquelas pessoas, as empresas que ganham, que arrecadam mais de R$ 50.000 por mês, taxando lucro e dividendos. E com isso, fazendo isso, a medida que eles vão tomar o imposto, ele vai ter uma faixa de distribuição indo de 1 a 10%, e no final das contas isso leva a um desestímulo do empreendedorismo. É o que a gente fala e a gente estuda na Escola Austríaca de Economia, a curva de Laffer. Você tem uma curva
que quanto mais o governo arrecada com impostos, né? Quanto mais o governo aperta com impostos, menos ele arrecada. Chega num ponto, tem um ponto da curva que ela é um ponto de captação ótima. A partir do momento, né, no início da curva, quanto mais o governo aumenta a taxa de imposto, mais ele arrecada. Aí ele encontra o ponto máximo de arrecadação, o ponto ótimo da curva, e depois desse ponto ótimo da curva, o que acontece? Ele aumenta a taxa de imposto e a arrecadação com esse imposto começa a declinar. Por quê? As pessoas e os entes que compõem as empresas sentem que não tem estímulo para poder produzir. Por quê? Ou você está pagando um imposto altíssimo e a maioria do dinheiro que entra você não fica com ele, ou então, né, você não arrecada, né, não lucra. Você passa todo o seu dinheiro para o governo. Então isso é altamente desestimulante. E com isso, as pessoas, as empresas que têm, né, esse nível de arrecadação deixam de lucrar não, deixam de investir, deixam de empreender no país. E por que isso, dessa medida de isenção de até R$ 5.000, é um péssimo sinal? Primeiro, porque sinaliza para nós um descontrole fiscal. Isso daí a gente já vem observando desde praticamente os primeiros meses aí do governo do presidente Lula, aonde não há uma previsão de cortes de gastos públicos. Então o governo vai abrir mão de uma receita sem, contudo, diminuir os gastos públicos. Então a conta não fecha. E ano após ano, se não há cortes em gastos públicos sem cortar a própria carne, ano após ano vai só aumentando cada vez mais a dívida pública. E com isso, o Estado vai ficando cada vez mais inchado e ineficiente. E os governos de esquerda são altamente conhecidos por prezarem por um Estado grande, um Estado inchado, enorme, sem falar na ineficiência desse Estado. E com isso, o grande problema que a gente vê é a inflação e a desvalorização monetária. Isso aí eu até comentei com minha esposa, que isso aí é um péssimo sinal para nós. O que sinaliza para nós? A partir do ano que vem, as pessoas que ganham até R$ 5.000 não pagarem imposto de renda. Significa que R$ 5.000 não vale mais nada. Não vale nem o que gato em terra. Por quê? Tem, igual nós falamos, os cortes públicos, com os gastos públicos sem cortes, com a dívida aumentando, o Estado inchando, para quitar, para gastar, para pagar esses gastos públicos e essa dívida, há uma impressão de moeda para cobrir esses déficits. E toda vez que o Estado liga a maquininha impressora de dinheiro, o dinheiro perde valor. E inflação é o aumento da base monetária, é o aumento do M2. Então, se você jogar mais dinheiro no mercado, o dinheiro vai perder o seu valor. E isso vai impactar direto no poder de compra. Então, se o Estado tem aquela ideia genial, não, vou isentar do imposto de renda, porque aí vai sobrar mais dinheiro no bolso do cidadão, o cidadão vai poder utilizar melhor esse dinheiro, vai poder comprar mais coisas. Não, pequeno gafanhoto, você está errado.
Isso daí, se você não cortar gastos públicos, você vai precisar desse dinheiro. E como você não tem mais essa fonte, né, os empreendedores não vão pagar o que você acha que eles vão pagar, você vai ter um aumento no déficit. Isso vai impactar no poder de compra do, do cidadão. Porque aqueles que vão pagar essa conta, eles vão repassar os custos dessa conta para os clientes. Então, esse cara aqui vai continuar pagando essa conta, porque ele vai ter que pagar mais caro por produtos, vai impactar no poder de compra dele. E isso é um mecanismo nefasto de transferência silenciosa de riqueza do povo para o Estado. Isso aqui é a figura reversa, né, do Robin Hood reverso. O governo se apoia nessa narrativa de Robin Hood, vou tirar do rico para dar para o mais pobre, quando na realidade ele está fazendo o Robin Hood reverso, ele está tirando do pobre e dando para o mais rico. E quem é o mais rico de todos nós? O parasita Leviatã Estado. E como nós falamos, é um desincentivo à produtividade. Né? A ideia burra de tributar quem gera riqueza. Os malvadões capitalistas, os malvadões donos de empresa, ricos, milionários, bilionários, eles são os culpados pela desigualdade, por tudo de errado que há em nosso país, por tudo de errado que há no mundo. Vamos tributar os mais ricos. Os mais ricos, na hora que vê isso daí, eles só olham um para o outro, começam a rir, porque eles vão tirar o dinheiro daqui e vão levar o dinheiro para onde eles não vão ter que pagar esse imposto. Simples assim, vai empreender aonde eles são valorizados, onde o capital é valorizado. Então, ocorre a fuga de capital e empresas vão embora. E isso acontecendo leva à diminuição de investimentos e de empregos, diminuindo emprego, recessão, crise, inflação, né, aumento de impressão de moeda para cobrir os déficits que vão surgir, né, da arrecadação do governo vai cair, não vai ter gasto no corte, não vai ter corte no gasto público, né, desvalorização da moeda, e assim sucessivamente. E qual que é o truque do governo? Meu avô costumava dizer o seguinte: quando o governo te dá algo, cheque 2 vezes os seus bolsos, porque ele costuma colocar uma moeda em um de seus bolsos, enquanto no outro ele leva todo o maço de notas que estava no bolso que, né, você não verificou. Então não existe almoço grátis. Você achar que o governo vai te dar alguma coisa, você vai se fuder. Tem uma outra frase aí de um economista aí desses anarcocapitalistas libertários, se quem que é o autor da frase, que diz o seguinte: se você acha um serviço caro, espere até que o governo diga que vale oferecer esse serviço gratuitamente. E é isso realmente. Né? É a redistribuição forçada e enganosa, a redistribuição de dinheiro, de riqueza forçada e enganosa. O Estado, ele não cria, ele não gera riqueza nenhuma. Quem gera são os empreendedores, aqueles que estão dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar, criar empresas, gerar empregos, gerar produtos. Esses criam riqueza, esses criam valor. O Estado não cria nada, ele apenas toma essa riqueza e redistribui. E redistribui muito mal. Ele acha que faz o papel de Robin Hood, enquanto na realidade, igual nós falamos, ele faz o papel do Robin Hood reverso. E qual é a análise libertária, anarcocapitalista, né, que é a visão da qual eu comungo? A gente está falando da medida do governo estar
diminuindo a arrecadação, né, de impostos. E aí a gente critica, então você acha que o governo não está correto em diminuir os impostos? Não. A gente tem que continuar pagando imposto, tem que pagar mais impostos. Não, eu não concordo com a cobrança de impostos, porque eu enxergo o Estado como um agente parasitário. O parasita, o que, que é? É um ser que depende de outro organismo, denominado como hospedeiro, para ele poder retirar, sugar os nutrientes desse hospedeiro, para que ele possa sobreviver. Só que se esse parasita ele for com muita sede ao pote, ele sugar demais as energias, os alimentos disponíveis desse hospedeiro, ele vai acabar matando esse hospedeiro. Então, o parasita inteligente, ele gruda ali e fica lentamente sugando o hospedeiro ali, sobrevivendo do hospedeiro. E o Estado é esse parasita que está grudado, agarrado na minha, na sua, nas costas de todos nós, sugando dia após dia esse dinheiro. E na realidade, eu não vejo com bons olhos, porque a minha ótica, e na ótica libertariana e anarcocapitalista, todos os impostos são roubo institucionalizado. Todo imposto é roubo, porque é uma ação coercitiva. O governo ele impõe uma lei obrigando você a pagar esses impostos, te ameaçando, né, de algumas medidas contrárias caso você não quite com a sua obrigação de pagar os impostos. Isso é um tipo de ataque à propriedade privada. Você tem a sua riqueza, você tem a propriedade que você construiu com o esforço do seu trabalho e o governo quer, porque quer ter uma parte nessa propriedade, nessa riqueza sua que foi fruto derivado do seu empenho, do seu esforço, do seu trabalho. E isso mina as nossas liberdades individuais, porque a gente é obrigado, perde o poder de escolha, perde o nosso direito de sermos livres e incentiva cada vez mais a dependência estatal, justamente por causa dessas manobras populistas. Pega o dinheiro, fica oferecendo aí benefícios sociais. A gente sabe que nós temos uma faixa da população que realmente necessita desse auxílio, mas esse auxílio social ele tem que ser temporário, não pode ser uma coisa permanente. Aí tem outra frase também falando de temporaneidade do Estado. Não existe uma medida permanente maior do que uma medida temporária tomada pelo Estado. Então, quando o Estado fala que vai fazer alguma coisa temporariamente, aquilo, meu amigo, vai durar muito tempo, isso se não se perpetuar. Lembrando que esse imposto, esse roubo institucionalizado, chamado de imposto de renda, foi criado pela Inglaterra como uma desculpa que a Inglaterra estava em guerra e os cofres da Inglaterra estavam, as reservas inglesas estavam diminuindo e precisava pagar exército, soldados, aquela coisa toda. E aí um gênio lá teve a ideia de tributar a renda dos cidadãos. Mas o governo disse, não, isso vai ser temporário, vai ser só durante o período que durar a guerra. Acabou a guerra e o imposto está aí até hoje. E aí os demais países, vendo a tacada de mestre da Inglaterra, todos eles copiaram e fizeram a institucionalização do roubo através do imposto de renda. E
voltando aí à dependência estatal, esses benefícios deveriam ser temporários e não permanentes, mas aí se tornam permanentes ao longo do tempo. Por quê? Porque torna a população dependente das migalhas que o governo joga para nós. Quem paga a conta? A gente já adiantou isso lá em cima. Quem empreende, investe, emprega. Você, consumidor, eu, todos nós, através da inflação e da perda de valor do dinheiro de papel que não vale nada. E outro fator da equação matemática que entra aí, quem vai pagar também são as gerações futuras, com dívidas impagáveis. Basta ver, fazer uma análise ao longo do tempo aí das gerações anteriores, da geração presente, né, da geração mais nova depois da presente que está se construindo aí, e a gente vê o valor de imóveis, veículos, como era, né, mais fácil, entre aspas, os nossos avós, os nossos pais adquirir imóveis, quando hoje, na realidade, nós temos uma dificuldade imensa para adquirir um imóvel, porque o preço dos imóveis ficaram exorbitantes, porque inflação, perda do poder de compra, desvalorização monetária. Isso impacta sempre. E foi outra coisa também que eu estava conversando com minha esposa, e se a tecnologia ela facilita a nossa vida, se a tecnologia ela produz em escala industrial, em massa, quantidade maior de coisas, as coisas deveriam, na realidade, ficar mais baratas, mas não ficam. Você vê, né, era mais difícil produzir 50 quilos de café há 100, 200, 50 anos atrás ou hoje? Então, hoje você produz muito mais café pela lei de oferta e procura. O que deveria acontecer com o café? Ficar cada vez mais barato. E por que não fica? Por causa desse indivíduo aqui, ó, Estado, que, através do seu imposto silencioso chamado inflação, fode comigo, fode com você, fode com todos nós. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, né, a opinião de vocês a respeito, né, desse papel do Estado ferrar conosco. E com isso a gente tem um ciclo vicioso. O Estado cresce, arrecada mais. Não tem corte nos gastos públicos, gasta mais. Aí toma essas medidas populescas, o povo que não entende nada, não entende bulhufas, aplaude isenções momentâneas como essas. E aí a conta chega depois, que o preço real vai vir depois, através de inflação, recessão e desemprego. E aí a roda fecha o ciclo e o ciclo fica aí rodando infinitamente, fudendo cada vez mais com todos nós, cidadãos. E aí fica a reflexão final. Até quando? Pergunto para você que está assistindo esse vídeo, para fazer aí uma reflexão, um juízo de que até quando nós vamos aceitar migalhas e permanecer acorrentados? Respondam para nós aí nos comentários. Curtam, compartilhem, comentem e deixe o seu like. Né? Vamos contribuir para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Compartilhe aí com aqueles que você acha que essa mensagem
pode impactar e ser produtiva para elas, trazer conhecimento. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e nos encontraremos no próximo vídeo aqui no canal. Até breve.